Você já se perguntou qual o preço da manhã? Isso aqui não é nenhum resumo de filme ou coisa parecida. Isso aqui é, na verdade, coisa que eu tava pensando e que eu decidi gravar e compartilhar com vocês. Gente, eu sou a Drica Maciel, bem-vindo ao meu canal. Depois de 1000 anos eu resolvi gravar e eu estou aqui de novo pra encher o saco de vocês com esse vídeo. Então deixa logo o seu gostei no vídeo pra ajudar na divulgação. Não esquecem, gostei. Acho que só na quarentena mesmo, né, pra me gravar. Vocês também já devem ter notado que toda vez que eu apareço aqui, eu apareço com um visual diferente. Dessa vez com o cabelo meu loiro. Daqui a pouco eu vou aparecer com um quarto braço aqui, tipo estilo Ben 10 mesmo. Tudo bem, mal. Acontece todo dia. Mas do vídeo eu demoro um pouquinho pra me acostumar. Eu tô falando sozinha, Mas saco. eu tô aqui pra comentar em relação àquele filme lá. Meu reloginho aqui, Vale Sua Vida, barra dinheiro e todo o resto. Tô aqui pra comentar sobre escolhas que acabam dando em alguma coisa. Pode ser merda, pode ser coisa boa. Não sei. Me esperei também nessa pandemia, né? Tem que passar mal. Tá, Drica, agora me responde o que aqui tem a ver o corona com o preço da manhã. Você vai entender depois que ver o resto desse vídeo. Vamos puxar a vinheta, agora vou botar aqui um efeito. Eu tive dois motivos, na verdade 3 motivos pra gravar esse vídeo. Primeiro, porque eu não posto vídeo há muito tempo e eu vi um vídeo meu, aí eu pensei e refleti. Segundo, em relação ao coronavírus. Terceiro, eu acho que não tem terceiro. Eu tava vendo o meu primeiro vídeo no canal. Na verdade, o meu primeiro, assim, o primeiro que tá aqui é com o meu amigo, mas o primeiro vídeo que eu gravei, assim, bem a louca, falei tudo muito no aleatório, que eu falei sobre o que é que eu e você estamos fazendo da nossa vida. Pensando, e se eu não tivesse gravado esse vídeo? E se eu tivesse continuado a gravar, o que teria acontecido? Será que eu teria ganhado mais inscritos? Será que o canal aqui faria sucesso? Ninguém sabe, né? Porque eu não fiz, idiota. Idiota. Certamente que sim. Então, a partir desse vídeo, eu viajei no meu próprio vídeo, viajei nas coisas que eu falei, porque é estranho, como se eu estivesse me comunicando comigo mesma, tipo, há alguns anos atrás. Tivesse pensado, tipo, caraca, mano, se eu não tivesse gravado esse vídeo, e se eu tivesse continuado gravado, o que teria acontecido? Será que eu seria uma YouTube mais, né, famosa? Mas pro lado bom da coisa, se eu não tivesse estudado pro Enem, e se eu não tivesse passado pra faculdade que eu quero, talvez eu estaria trabalhando numa empresa de call center, porque é a coisa mais próxima que eu me imagino. Também pensei, se eu não tivesse votado no prefeito daqui da minha cidade, o Roberto Cláudio. Se muita gente não tivesse votado, será que teria academia, né? Não tô aqui, tipo, promovendo ele, né? Tô só fazendo esse questionamento, porque realmente eu acho que a Academia Nem não teria existido. E se a Academia Nem não tivesse existido, o programa Juventude Sem Fronteiras também não. E se isso não tivesse rolado, eu não teria viajado. Então, ainda bem que aconteceu, né? O assunto é tão sério, gente, que vamos aqui pensar na lógica do coronavírus. Supondo que a China tivesse descoberto antes, né, o fato de existir um vírus propagando por ali, que ele fosse tão contagioso de um jeito que ia chegar no mundo todo, talvez eles teriam trancado a cidade antes e talvez não teria se espalhado tanto. Não teria, né? Porque a partir do momento que sai da cidade, a merda já aconteceu. Todo mundo morreu. Acabou. Se eles tivessem prestado atenção, um artigo que foi publicado em 2007, eu não sei de quem, tá? Só ouvi falar nisso. Um artigo que foi publicado relatando sobre a possível pandemia que iria acabar com o mundo. E eles falaram que seria uma pandemia de gripe. Na verdade, o que faz muita gente morrer não é nem o grau de risco da doença, sim o nível de contágio dela. Nesse artigo, relata que o possível motivo de uma pandemia seria a gripe. E com certeza teria vindo da China, pois é um lugar onde eles comercializam animais, assim, silvestres. Se eu estiver falando besteira, me corrija. Além de comercializar, eles comem, né? 잘 보이죠? Sem nenhuma noção sanitária em relação a isso. Até citaram um corona que vem do morcego, né? Só que o corona do morcego não é o mesmo corona que vem pra gente. Tipo, é outro Vírus que ainda não recebeu a mutação, porque você precisa passar para animal e do animal passar pra gente, mais ou menos isso. E nesse artigo falava disso, tipo, é como se eles estivessem prevendo o futuro, é uma coisa bem louca. Mas e se tivesse ligado pra esse artigo? Olha só, poderia ter evitado essa merda toda. Mas não ligaram, né? Todo mundo morreu. Acabou. Vou citar outro exemplo científico, um exemplo histórico. Vocês sabem que a doença que mais matou aqui no mundo foi a varíola, né? Então, como foi que aconteceu? Tipo, além de ter morrido muita gente, foi por causa da varíola que a gente descobriu a vacina. A gente não, na verdade, um homem.
Um certo dia, um homem estava observando que algumas vacas ficavam doentes, mas depois elas curavam, meio que melhoravam, enfim. E aos fazendeiros que tiravam leite, tiravam leite da vaca, eles também ficavam doentes, né? Também um tempo depois curavam. Então ele notou que a doença era muito parecida com a varíola. Ele percebeu que é como se fosse a varíola, só que de um jeito mais fraco. Então ele, na doida mesmo, bem louco, pegou uma criança de 8 anos. Eu criança de 8 anos lá, eu acho que é meu também. Pegou uma criança de 8 anos, que estava com a ferida exposta, pegou um pouco do leite, pôs algum rastro de DNA da vaca e botou em cima da ferida desse menino. O menino contraiu o vírus. O menino contraiu o vírus, passou um pouco tempo doente, melhorou. E depois disso ele pegou essa mesma criança e levou para uma pessoa doente de varíola e pegou alguma rastro assim, eu não sei se foi sangue, não sei o que foi, e botou na ferida desse menino, não sei se foi ferida, enfim, se botou nesse menino. Botou nesse menino, daí ele contraiu a varíola mesmo, mas ele ficou bom. Daí ele chegou à conclusão que uma pequena quantidade daquele vírus poderia ativar os anticorpos da pessoa, né, e logo fazer com que ela fique imune, assim, entre aspas, à doença. E se esse cara não tivesse lá nesse dia? E se ele nem tivesse nascido? Provavelmente muita gente estaria morta, a vacina até poderia ter sido descoberta, mas bem depois, aqui, anos depois. A gente não teria todo esse avanço tecnológico que a gente tem hoje. E isso ia causar muitas mortes e talvez eu nem estaria viva ou você que está assistindo estaria vivo. Será que a gente estaria vivo agora? Será que eu e você estaríamos aqui, nesse exato canto, olhando um pro outro, bem de pertinho? Então, de acordo com todas essas afirmações pressupostas, você já parou para pensar na quantidade de si que nós tivemos na vida? Na quantidade de possibilidades, de sequências cósmicas que nós tivemos, nós deixamos passar. Acho que esse questionamento fez eu avaliar as minhas escolhas e as suas escolhas. Será que as suas atitudes de hoje estão levando para um futuro legal? Depois que eu comecei a pensar isso, eu comecei a me questionar. A questionar minhas escolhas, as escolhas que eu tomei e as escolhas que eu tomo. Então eu cheguei à conclusão do eu não vou deixar para amanhã, eu vou fazer agora. E eu também questionei a de vocês. Vocês estão fazendo o que vocês querem agora ou estão deixando para amanhã? O que vocês querem que aconteça? Se você não fizer agora, você não vai ver amanhã. De novo, chegando à conclusão do meu primeiro vídeo, eu pensei nisso. Eu realmente eu refleti com o meu próprio vídeo. Eu pensei, tipo, nossa, olha o tanto de si que aparece nessa história. Olha só o tanto de coisa que eu poderia ter conseguido e olha o tanto de coisa que eu não poderia ter conseguido. E você já parou para avaliar a sua situação? Você já parou para avaliar se os seus e se estão indo pro canto certo? E se você tivesse arriscado daquela vez lá que você achava que não ia conseguir? O que será que tinha acontecido? E se você tivesse desistido por acaso daquele seu teste que você tanto quis? Se você tivesse parado de sonhar, tivesse estancado, o que teria acontecido? Que eu não sou sua mãe, nem seu pai, nem sua avó e nenhum parente seu ou até amigo pra chegar aqui, te dar um carão e falar essa verdade na sua cara. Mas você já parou pra pensar que se você estancar agora, amanhã, qual será o seu easy? Se eu não te falar agora, colega, a vida vai te mostrar amanhã. Feito, bem feito, bem feito, bem feito! Lógico que a gente não pode controlar todos os nossos passos e nem todos os fatores biológicos do mundo, tipo, supondo que vai acontecer um terremoto, um tsunami. A gente não consegue controlar todas as coisas, mas a gente consegue controlar as óbvias. Ou seja, se você estudar, você vai se sair bem na prova. Se você decidir ficar com alguém, você não vai ficar com outra pessoa lá. Não sei o que isso tem a ver com a minha lógica, mas você já parou pra pensar que se você ficar com uma X pessoa e começar a namorar com ela, se você não tivesse feito isso, em algum momento da sua vida você teria conhecido uma Y, que poderia até ser uma pessoa mais legal, e estaria com ela, entendeu? Tipo, a vida é muito louca. Muita gente se questionando de por que fulano tem isso e eu não tenho. Você tem que parar de ficar se comparando com outras pessoas. E se você ficar reclamando direto, eu acho que você não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Esse é o tal do mula. Tem muita gente que tem dó do... Eu acho que a única coisa que pode fazer você mudar é você tentar fazer algo com os meios que você tem. Para de botar a culpa na merda do mundo. Para de botar a culpa na porcaria da sua situação financeira. Para de pôr culpa nos outros.
Não! A culpa é sua. Então, você pode ficar se lamentando ou você pode simplesmente fazer alguma coisa. Se tivessem ligado para aquela pesquisa lá de 2007, tivessem ligado para as estatísticas, a gente não estaria agora com um país com algumas pessoas, algumas não várias, porque vocês têm noção que essa quantidade que anunciam nos jornais não é certa. O Brasil, ele não tem capacidade de fazer exames em todo o mundo, logo com certeza tem muito mais gente infectada. Então, se você decidir sair de casa agora, você pode ser contaminado por uma pessoa que você nem imagina. Sem querer passar para sua mãe, que pode até ver porque ela não é tão velha, mas ela pode passar para uma senhora mais velha e ela vai morrer e você vai se perguntar: ah, mas a culpa não é minha, a culpa é dos chineses. Não, a culpa é sua. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Então, por favor, lava a mão, fique em casa, faça a sua parte. Plante a sua semente para você colher uma coisa melhor. Quando acabar essa quarentena, pense na sua vida, pense nas suas escolhas, pense no que você poderia ter feito, o que você pode fazer agora. Trouxe aqui para vocês esse questionamento de hoje, para vocês pensarem na vida de vocês, pensarem no que vocês estão fazendo. Acredita nisso, então meu vídeo hoje foi para isso, para você refletir. A gente não esquece de deixar o like nesse vídeo, ajuda muito na divulgação. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, comenta alguma coisa que você acha dessa minha lógica. Vou deixar aqui pra vocês o meu Instagram, caso vocês queiram me seguir. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijão e até a próxima. Tchau. Oh my God.